Salve, amigo do futebol de mesa de todos os cantos do planeta que acompanham aqui a programação do canal Mundo Botonista. Seja muito bem-vindo a mais um aglomerado, nosso videocast aqui do canal Mundo Botonista. No próximo final de semana, dia 11 de março, a cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, aqui estará recebendo a 8ª edição do Campeonato Sul Brasileiro, um campeonato muito charmoso, muito querido de todos que são aqui do futebol de mesa do sul do Brasil, e algumas das grandes feras desse esporte estarão aqui. Para a gente já prospectar este evento, falar dele, eu vou receber aqui 3 figuras ilustríssimas. O meu querido André Leal, lá de Curitiba, diretor da Federação de Futebol de Mesa, Futebol de Botão do Paraná, que está com todas as digitais marcadas na organização deste evento. Tadinho, deve estar suado e cansado lá em Curitiba. Vou receber aqui também os dois atuais campeões desse evento, os campeões da última edição, que foi lá em Caçador, em 2019, meu querido Ivo Castro, lá de Santa Catarina, e o querido João Paulo Gardelin, lá do Rio Grande do Sul. Roda a vinheta, daqui a pouquinho a gente volta. E é isso, amigos, já estou aqui na companhia dos meus queridos cracassos botonistas, de verdade, amigos queridos, com quem a gente só tem prazer quando a gente encontra nos campeonatos, vai lá dar um abraço, faz questão de ir lá, porque a galera é do mesmo quintal aqui, a gente se gosta muito, a gente defende com unhas e dentes o futebol de mesa aqui do sul do Brasil. Aqui ao meu lado está o querido João Paulo Gardelin. Ele tá com uma pinta de campeão hoje, eu tô sentindo que ele tá com uma carinha de eu sou o campeão, eu sou o homem a ser batido agora. Gardelin, querido, seja muito bem-vindo aqui ao nosso aglomerado. Olá, salve amigos do Mundo Botonista, um prazer, uma satisfação enorme fazer parte aqui do canal, da transmissão, e uma satisfação também estar de volta ao sul brasileiro, né? É competição que a gente gosta tanto, admira e que ficou tanto tempo distante, né? Uma pandemia no meio, mais um ano sem a disputa, e que de certa forma me favoreceu, assim como o Ivo, né? A gente nunca ficou tanto tempo em cima do pódio, né? Verdade. E vamos falar de campeão, então. Se nós estamos falando de campeão, eu vou falar também com o Ivo. Ivo, querido, você que ostenta aí o título Master desta competição lá em 2019 também. Seja bem-vindo aqui ao aglomerado. Que prazer tê-lo aqui. Boa noite, amigos do Mundo Botonista. É um grande prazer estar aqui, uma honra estar com vocês, e que na expectativa da volta desse torneio, que é tão desejado, que é tão empolgante, eu particularmente acho talvez o campeonato mais agradável de jogar, porque a modalidade tinha, na época eram com 10 participantes o regulamento, então ali todo mundo contra todo mundo, não tem, todos vão se enfrentar, então é muito interessante, muito instigante, e que bom que voltou, né? Nós estávamos desejosos da volta desse campeonato, e nós estamos aqui para nos reunir, para novamente tocar a bola e tocar para frente. E vamos jogar botão. Show de bola, Ivo. E eu também recebo aqui o meu querido André Leal, lá de Curitiba, um amigo das antigas. Esse é do Paraná, esse eu conheço. André Leal, que está vivendo um momento muito especial na sua carreira de botonista, é o melhor botonista do futebol de mesa paranaense entre os Masters, e olha que tem Master bom pra caramba aqui no Paraná. Ele é o Coroa de Ouro, o título mais importante da Federação do Estado do Paraná. André, querido, muito bem-vindo. Eu sei que você tem esse lado do craque, o lado de quem se dedica e ama muito o futebol de mesa dentro das mesas, mas você deve estar assim,
Eu estou vendo uns respinguinhos de suor na sua testa. Você deve estar trabalhando muito para colocar esse campeonato em pé, querido. Esse 8º Sul Brasileiro. Seja bem-vindo ao aglomerado. Obrigado, Jefferson. Boa noite a todos. Boa noite ao Ivo. Boa noite ao João Paulo. Aí. Obrigado pela presença e obrigado pela oportunidade aqui da divulgação do campeonato. Sim, está dando bastante trabalho, né? Mas ainda bem que a gente conseguiu uma equipe bacana, um pessoal que pôs a mão na massa realmente e se dedicou a vamos fazer essa competição, vamos fazer, e tá dando tudo certo. A gente fica dia após dia fazendo um checklist, vendo se não falta nada. Graças a Deus tá tudo caminhando bem para que a gente tenha um grande campeonato, receba aí o pessoal do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, da melhor forma possível e que a gente tenha um grande evento. André, eu vou começar justamente por você aqui, esse nosso bate-papo, porque é fundamental a gente entender também, eu acredito, o histórico dessa competição, né? Eu acho que o valor de uma competição tem tudo a ver com a sua história, né? Com as suas primeiras edições, quando isso começou, sei lá, de quem foi a ideia começar isso. Conta pra gente, faz um breve histórico, você que ama a história, ama a estatística, eu sei que você adora os números, você é um cara que garimpa isso com muito carinho. Conta pra gente, assim, como é que se dá o início do Sul Brasileiro, né? Em que ano acontece a primeira edição, os primeiros campeões, o que você lembra e pode nos contar já, querido, rapidinho. Sim, por incrível que pareça, eu nunca joguei no Sul Brasileiro. Sempre tive vontade, eu era adulto na época, acho que só nas últimas edições eu já tinha ido para o Master, mas enfim, o Sul Brasileiro, ele surgiu, a primeira edição oficialmente dele foi em 2013, em Porto Alegre, no Grêmio Náutico União. E na oportunidade o Robertinho foi o campeão da categoria adulto. A gente teve o Antônio de Santa Catarina ganhando o Master e o Léo, que é aqui do Paraná também, como campeão do Sub-18. Então essa competição ela surgiu com meio assim, com 10 participantes por categoria. A ideia sempre era ter 3 de cada estado, mais o atual campeão, né? E ela foi disputada assim até a 7ª edição, que foi antes da pandemia, em 2019, né? Então, a gente tem a ideia agora de reformular para fazer com que ela seja maior, mais atrativa, porque, olhando aqui pelo Paraná, né, aonde eu jogo há bastante tempo, o pessoal do Master sempre adorou jogar o Sul Brasileiro. Então, às vezes faltava vaga, né? 3 vagas era muito pouco, né? E o adulto, tirando as primeiras edições, ou quando a edição era no Paraná, o adulto nunca demonstrou muito interesse em participar da competição. E a gente quer mudar isso, quer fazer com que o pessoal tenha vontade de jogar, crie expectativa. Então, uma das coisas que a gente está fazendo é fixar uma data já no calendário para que todo ano, na mesma época, a competição ocorra. Isso é uma das ideias que começa a surgir nessa edição de agora, né? Mas sem tirar toda a tradição do campeonato que ele já tem, todo o charme, né? Porque é bacana demais, né? E a gente tem muito craque, a gente precisa muito dessa interação entre os 3 estados. Ano passado, eu corri jogando, eu e mais alguns malucos aqui, jogamos 3 competições totalmente fora do calendário oficial, né? Vamos jogar os Masters. Desculpa, André, mas os Masters realmente aqui do Paraná adoram fazer essa interação, esse passeio, e estar com os colegas dos outros estados, né, André? André, já exploramos um pouquinho mais, além do histórico, eu vou te permitir andar um pouquinho mais com esse assunto, porque eu sei que você adora número, então deve ter muita coisa para citar. Eu só queria pegar um depoimento com o João Paulo Gardelin. O Gardelin, para quem não sabe, pessoal, ele ajuda, está na organização, é um dos presidentes, vice-presidente lá da Associação Hortenilense. Falei certo, Gardelin? Como é difícil falar isso, parece um trava-língua esse negócio. Hortenilense, que é lá de Tapejara, ali, né, a região mais ao norte do Rio Grande do Sul, ali. Querido, você é o atual campeão, você ostenta o título de campeão dessa competição. Curiosamente, o futebol de mesa 12 toques do Rio Grande do Sul nunca conquistou esse título de um sul brasileiro ali.
E aí o pessoal fala, mas você está falando que ele é o atual campeão, Jefferson. Você estava, justamente o seu título em 2019, você estava como atleta de Santa Catarina, né? Conta um pouquinho dessa história pra gente, querido. E o que você lembra deste título, se você guarda com carinho algum momento especial dessa conquista, que foi lá em Caçador em 2019, né? O Sul Brasileiro. Então, Jefferson, com certeza, né? Muito carinho, não só pela edição a qual eu conquistei o título, mas pelo Sul Brasileiro como um todo. Né? Eu sou um entusiasta do Sul Brasileiro, eu estive, exceto 2018, em todas as edições. Lá em 2013, quando começou, eu inclusive estava assumindo a diretoria técnica da modalidade dos estoques no Rio Grande do Sul, então peguei meio que de bandeja, né, a competição lá para ajudar na organização. Então, sempre tem sido uma experiência bacana. Eu sempre digo, o Rio Grande do Sul é o estado que começou um pouquinho depois, né, de Santa Catarina, mais depois ainda do Paraná, então a gente é o bebê aqui da família, sempre aprendendo nas estoques, e o Sul Brasileiro foi, talvez, a primeira edição, um divisor de águas, né, para a gente, tecnicamente falando, a gente aprendeu a jogar botão no Sul Brasileiro, isso posso afirmar, apesar da gente já ter tido antes algumas experiências em competições nacionais, né, 2008, 2007, mas foi ali que a gente conseguiu interagir de fato com quem conhece futebol de mesa. Né? Bom, quem dera passar 2 dias jogando futebol de mesa com o Vitor Herman, com o Robertinho, com o seu Nilson. Então a gente aprendeu muito tecnicamente, e não só tecnicamente, Jefferson, também em termos de organização. Né? Eu lembro muito bem do networking que a gente fez ali com do Leba, né, toda essa galera aí, o Rubão, né, o Bittencourt. Então a gente aprendeu muito também em quesito de organização de campeonato. E de lá para cá a gente evoluiu, né, a gente tem muito que evoluir ainda. Né, lá em 2019 foi em Porto Alegre, inclusive, né, não foi em Caçador a última edição, onde eu conquistei aquela oportunidade, representando de fato Caçador, Santa Catarina. Né, então foi uma experiência também tecnicamente interessante que a gente teve, uma integração com Ivo, né, toda a galera aí que joga a modalidade no estado vizinho, né, mais uma oportunidade que a gente teve para aprender muito. Né, então, naquela oportunidade, eu obtive a vaga, né, como campeão individual, né, do estado de Santa Catarina, e pude representar a Caçador e o estado, conquistando o título individual no sábado, e no domingo, o Ivo lembra bem, a gente conquistou, né, o título de seleções, né, que era a modalidade de equipes que acontecia no domingo, que infelizmente não vai ter nesse ano, mas que, quem sabe, volte aí com tudo no ano que vem. Show de bola, João Paulo. Eu queria mexer agora também com o Ivo. Ivo, conta pra gente que lembrança você tem da sua conquista, querido, do Sul Brasileiro Master. Se foi um título suado, um título difícil, quem foi o principal adversário a ser batido ali, que te deu mais trabalho? Como que você se lembra, o que te vem à memória quando você se lembra dessa sua conquista, acredito que especial para você? Jefferson, de qualquer forma, né? E uma das características do Campeonato Sul Brasileiro com 10 botonistas, justamente o equilíbrio. Eu imagino, assim, por baixo, uns 4 campeonatos decididos em saldo de gols. Uau! E teve uma situação que, se não me engano, ficou 4 empatados em primeiro lugar. Foi definido no saldo de gols. Só para ver o equilíbrio que tem uma competição. São 10 jogos, né? Então é uma maratona de jogos. Sensacional, sensacional. Acho assim espetacular. E que isso venha a ser a tônica nessa nossa nova versão, e que ganhe ainda mais assim um carisma para nós participarmos. Muito especial, né? Você se lembra, Ivo, perdão? Especial. Sim. E, Ivo, você se lembra desta edição em específico, a última que você foi o campeão? Quem que ficou ali no páreo ali? Quem que tava na baia ali com você na correria? Ou era você ou era o cara? Quantos competidores que estavam mais fortes ali que quase tiraram o seu título? Como é que foi a disputa? Você se lembra? Aí é só se eu... Só se você consultar. Fazer uma pesquisa ali, porque... Tá bom. E tinha vários ali pelo jeito. Você lembra, Gardini? Ajuda a gente, querido.
Eu lembro porque foi o meu tio, o Edu Gardelin, né, que também estava representando o Caçador, Santa Catarina, e ele chegou ali na última rodada em primeiro lugar e acabou derrapando, né, na última partida e perdeu o título para o Ivo. E eu até fiquei, de certa forma, feliz com esse acontecido, porque senão a gauchada ia deserdar nós de vez, né? Que esses gaúchos aí que estão jogando por Santa Catarina, vêm aqui, ganham tudo, né? Então foi um alento, de certa forma, o Edu ter perdido para o Ivo essa final. Legal, bom depois. Olha aí, ó, refrescando tua memória, Ivo. Pelo amor de Deus, você esqueceu o seu próprio título, querido. Mas muito legal. Não, eu tenho só por curiosidade, eu tenho registro de todos os meus jogos, Jefferson. Perfeito. Todos. Isso é bom. Desde o primeiro. Que legal. Nossa, é raro o botonista que tem. De poder resgatar isso, dar uma olhadinha antes do programa. Senão certamente você teria ali a campanha inteira, né, Ivo? Marcada, já que você marca tudo. Certamente você deve ter toda a campanha. Perfeito. Show de bola. André, querido, conta pra gente agora um pouquinho, por favor, porque isso é muito importante. O campeonato tem um jeito de disputa que o acompanha já desde as primeiras edições, como o Ivo já mencionou na fala dele, sempre essa coisa dos 10, né? Então tem pouca vaga pra galera. Geralmente era assim, né? 3 vaguinhas pro Paraná, 3 vaguinhas pro Rio Grande do Sul, 3 para Santa Catarina e a vaga do campeão anterior, né? Da edição anterior. Agora isso mudou. Como é que isso vai ser organizado entre as vagas entre Masters e adultos? Se existe a previsão da participação de algum sub-18, e como é que vai funcionar isso nesta edição desse final de semana, querido? Então, Jefferson, na verdade a gente fez assim, dividiu em 8 vagas por categoria. Pensamos num número que fosse bacana, e a gente chegou no número legal, seria de 24 por categoria, né? Infelizmente, a gente, a nível nacional, né, vive uma fase no sub-18 que precisa de renovação, a gente precisa, sabe? Todos nós sabemos o quanto a gente precisa ir atrás de renovação para o esporte. Então, aqui, infelizmente, a gente chegou à conclusão que não teria como fazer sub-18, não é o momento. Precisamos de outras ações para que chegue isso novamente, né? Mas, assim, chegamos à conclusão que 24 adultos e 24 masters seria um número muito bom, daria 8 vagas para cada estado. Isso faz com que bons nomes apareçam, né, e se interessem. A competição fica maior, faz com que ela fique mais atrativa. E então a distribuição foi dessa maneira. Não chegamos a ter o completo número de vagas de 8 por estado, por alguns probleminhas que tivemos aí no Rio Grande do Sul. Vai ter um campeonato de dadinho na mesma data. Santa Catarina, o pessoal de Caçador, que sempre vai nessas competições, teve um problema de última hora por causa de patrocínio. Então, acabou que sobrou algumas vagas de outros estados que estão sendo absorvidas pelo Paraná, mas não de qualquer maneira longe, né, de se esperar, que nem o pessoal de Londrina me mandou logo no início das inscrições. Queria saber como é que estavam as inscrições dos outros estados, que eles estavam com medo de vir jogar um mini paranaense, né? Aí eu, não esqueça isso. Vem bastante gente de fora do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, podem ficar tranquilos. O André, então, a gente vai ter esse número de 24 em cada categoria. André, e se essa competição, se este evento em Curitiba conseguir resgatar, ao final dele, conseguir resgatar isso, né, esse ânimo dos botonistas em disputar essa competição tão importante, ela já terá cumprido a sua missão, né? Porque esse receio, por exemplo, que os botonistas relataram para você, né? Meu Deus, só vai ter botonista, não vai ter atletas de outro estado, né? Isso vai perdendo, acho, o charme da competição, né? É muito legal ter Santa Catarina aqui, ter atletas do Rio Grande do Sul, bons atletas dos outros 2 estados, né? Acho que é fundamental. Eu acho que essa é a primeira missão de vocês. Gardelin, querido, olha, você estava disputando no Rio Grande do Sul, o Sul brasileiro, jogando por uma equipe de Santa Catarina, conquista o título jogando em casa, mas por uma outra camisa. Será que vem este ano? É uma missão especial para você? De alguma maneira você olha com
com esse olhar especial, puxa vida, tá na hora de vir esse título do Rio Grande do Sul, eu posso, defendendo o meu título, posso trazer esse título para cá? Como é que tá a tua cabeça? Como é que vem o teu ânimo? Você que já jogou tantas edições, né? Só deixou de jogar uma delas. Como é que você vem preparado para cá? Como é que tá o seu momento? Se você tá focado, tá realmente interessado no campeonato? Sem dúvida, sempre interessado, sempre acreditando, né? Apesar da dificuldade, a gente sabe que Curitiba, o Paraná, é uma das regiões, né, onde o futebol de mesa dos estoques é mais desenvolvido. A gente sabe que tem grandes craques no cenário nacional aí, né? Então a gente vai jogar o favoritismo, evidentemente, para o lado do Paraná e correr por fora, né? Tecnicamente, a gente ainda tem muito que evoluir, isso eu tenho certeza absoluta. Nos faz falta uma quantidade de competições, né, para a gente ganhar essa bagagem, então é muito difícil a gente participar de competições nacionais, né, por isso que o Sul Brasileiro é tão importante. A gente está aqui no interior do estado, então para a gente se deslocar, né, para ir, por exemplo, para Rio, para São Paulo, é uma logística que envolve transporte, que envolve tempo, né, então família, custo, então é sempre difícil a gente participar de competições nacionais, que é onde a gente sempre ganha cancha, né, ganha bagagem. Então a gente vai, né, no sentido de aprender, de evoluir, né, tentando tirar uma casquinha, mas sabendo de toda essa dificuldade. Nos últimos anos, eu particularmente não consegui disputar nenhum nacional. Minha última participação foi em 2017, lá em Caruaru ainda, né? Então, tô um pouco afastado desse cenário competitivo, apesar... Tá esfregando as mãozinhas ali, né, Gardeninho? Eu vou voltar a jogar competição fora do estado. Por outro lado, a fome está maior, com certeza. É legal demais. O Ivo, querido, olha, se por um lado tem um pouco disso que o André nos relatou, de que assim, não só no sul do Brasil, não só no Paraná, não só em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas no Brasil todo, tem sido muito difícil promover essa renovação no futebol de mesa, trazer garotos para jogar o futebol de botão. Assim, para o sul brasileiro, a lógica disso é inversa, porque você tem aqui na categoria Master, a lógica disso é inversa, né? Porque você tem alguns dos melhores Masters do Brasil são da região sul do Brasil, né? Então, o campeonato Master, esse Sul Brasileiro Master é um mini campeonato brasileiro mesmo. O nível técnico é altíssimo. Só abrindo uma parte aqui sobre o campeonato de 2019, eu abri meus alfarrábios aqui. A única derrota foi para o Eduardo, que eu tive. Olha só. E a minha última rodada, ele tropeçou, não sei se foi para Medeiros ou César Vidal. E sendo o Rubens por 4-3 no jogo. Foi o jogo do título. Acabei ainda, depois que eu soube que fui campeão. Sensacional, foi emocionante. Ivo, sensacional isso. E realmente o campeonato... E o campeonato é de muito alto nível, né, Ivo? Os Masters realmente aqui do sul do Brasil são muito fortes. Não é à toa que tem sido também muito comum esse intercâmbio, né? Os Masters do Paraná adoram viajar para Santa Catarina, jogar eventos aí. Eu tive alguns relatos, o André mencionou alguns campeonatos que vocês pegaram o carro, sem contar que é um prazer ir para Santa Catarina também, né? Tem isso, né, André? Santa Catarina é um estado maravilhoso, cidades lindas, Sim. né? E é muito bom lá, né, fazer o intercâmbio, Ivo. Nós tivemos a Copa da Praia, que é um campeonato tradicional aqui, né? Só que a pandemia afetou a todos nós. E ainda tenta se recuperar. Espero que nos recuperamos e ultrapassamos o momento anterior à pandemia, em termos de número de participantes, em termos de qualidade técnica. Mas, aos poucos, nós vamos retomando. E é sempre um prazer receber o pessoal na Copa da Praia. E ali é um momento, é lógico, todos vão para ganhar, ninguém vai para brincar, né? Não. Mas são torneios sempre agradáveis, porque, acima de tudo, dá o futebol de mesa. Às vezes, até o pessoal lá no Campeonato de São Paulo, qual é a tua expectativa? Eu quero jogar botão, cara. A minha expectativa é essa. O resultado eu não sei, agora eu quero jogar bem. Legal, sensacional isso. Ótimo relato. Ivo, eu desejo para você um ótimo campeonato, que você defenda ali com muita sorte também, porque precisa, todo campeão precisa de sorte, que você consiga defender seu título ali
com a categoria que você sempre demonstra, querido. André, eu preciso arrancar mais umas informações de você, por favor. Ó, você já falou que não vai ter o Equipes, então, nessa edição em específico, até para privilegiar essa competição individual, jogos todos no sábado, dia 11 agora, no próximo sábado, dia 11. O sorteio está acontecendo esta noite, justamente, ou seja, amanhã cedinho, certamente nas redes sociais da Federação de Futebol de Botão aqui do Paraná, já vai ter ali os grupos sorteados, certamente, para o pessoal poder acompanhar. André, o que você pode nos adiantar sobre o local ali do evento? Se os botonistas que vêm de outros estados não conhecem ainda, o Dom Pedro, a sala de Dom Pedro ali é um dos templos sagrados do futebol de mesa paranaense, né? Com certeza, o Dom Pedro é a casa do futebol de mesa, principalmente quando a gente fala em questão de Curitiba, né? Engana-se quem vê, às vezes, a camisa do Dom Pedro nos campeonatos nacionais e achar que só o pessoal do Dom Pedro que treina lá. Não, todo mundo de Curitiba vai jogar no Dom Pedro. Então, o Dom Pedro é a casa da federação aqui. Todas as competições, elas ocorrem no Dom Pedro, as competições, as etapas nossas, né? Só quando a competição ela precisa ser maior que a gente tem que ir para um outro lugar. E aí muita gente veio me perguntar, porque tem o Dom Pedro, é o nosso lugar de treino desde 1999, se eu não estou enganado. Eu comecei a jogar aqui em 98, ainda no Curitiba, e depois foi para o Dom Pedro, e de lá não saímos mais, né? A gente foi muito bem acolhido pelo clube. Mas o clube ele acolheu não só a equipe em si, né? Como eu falei, o pessoal que era do Curitibano, enfim, eu agora que estou no Reset, todos nós treinamos lá. E aí muita gente que conhece olhou e falou, cara, mas lá não cabe 24 mesas. Aí não, realmente, no lugar onde a gente treina, cabem 12 mesas, né? As nossas etapas, às vezes a gente dá um jeitinho aqui, outro jeitinho ali, quando precisa até umas 15 mesas ainda dá para colocar. Mas nós alugamos mais um espaço dentro do clube, onde vão ser colocadas outras 12 mesas. Então, só que são muito próximos um lugar do outro, um ambiente do outro. É separado pelo bar do clube até, que vai ser bem legal ali, porque o bar vai ter... Onde a galera vai se encontrar no meio do caminho ali. Então, isso vai ser muito bacana. É uma experiência nova até para nós, mas que no final, no custo-benefício, a gente achou o melhor lugar. Toda a nossa estrutura já está lá, as mesas estão lá. Então, se a gente fosse para outro lugar, ia ter questão de frete, tudo. Chegamos a ver, tivemos 4 lugares, até que assim, em pouco tempo, para que a gente teve para correr atrás de tudo, nós conseguimos bastante opções, né? Mas acabamos vendo que o Dom Pedro seria o melhor. A gente ainda vai passar, nós já criamos um grupo aí com o pessoal que vai participar da competição, então nós vamos detalhar bem, porque o clube, ele é um clube, assim, bem fechado, o Dom Pedro, e ele ultimamente tem tido um monte de problema de segurança, então até para entrada e tal, a gente vai orientar bem o pessoal que vem de fora. Vamos mandar foto, a entrada é por aqui, para não se perder. Quem vier de Uber, coloca o endereço tal. Então, vai estar tudo... A gente está cuidando de todos esses detalhes aí. E o sorteio, como tu falou, vai estar acontecendo aí na quarta noite, né? Bastante esperado. A gente vai fazer no Instagram da Federação Paranaense. Então, o pessoal já tem orientação para acessar lá. E vamos lá. Tem muita gente que já está lá. Estou louco para saber quem vão ser meus adversários. Show de bola, André. André, eu já volto em você porque ainda quero mais uma pitadinha sua, uma opinião sua. Antes disso, eu preciso colher com o Gardelin e com o Ivo. A pergunta é a mesma para os dois. O Gardelin já até falou um pouquinho disso numa das respostas dele, que você fica à vontade para explorar um pouco mais, Gardelin, e o Ivo, por favor, complemente. O quanto esta competição ela é importante para Santa Catarina, para o Rio Grande do Sul, do ponto de vista do desenvolvimento técnico, do crescimento. O Gardelin deu um depoimento que eu achei muito legal. Tipo assim, olha, foi graças ao Sul brasileiro que nós aqui do Rio Grande do Sul aprendemos praticamente a jogar a 12 toques, né, e desenvolvemos. E depois eu queria ter um depoimento do Ivo. Por favor, Gardelin. Eu acho que é isso aí mesmo, Jefferson. Possibilidade de integração, possibilidade de aproximação em todos os sentidos, né? O Sul brasileiro ele tem um ambiente muito bacana,
ele é mais enxuto que uma competição nacional, evidentemente, então todo mundo consegue interagir, todo mundo consegue conversar, né? Especialmente quando a gente tinha 2 dias de competição, a galera saía do campeonato e ia jantar junto. Eu lembro em 2013 que a gente saiu do Grêmio Náutico União, a gente foi para a Arena, né? Levamos o Mazzini lá torcer pelo Grêmio, até reza a lenda que o Mazzini virou gremista depois daquele dia. Um abraço para o meu amigo Mazzini. Então isso tudo forjou amizades, além de tudo, né? Então a gente tem que aproveitar essa nossa proximidade geográfica, né? Porque a gente está muito distante, especialmente nós aqui do Rio Grande do Sul, né? De São Paulo, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, né? Que está muito forte na modalidade. Se Deus quiser, a gente volta para lá um dia jogar uma competição, né? Mas enquanto não dá, a gente tem que fortalecer esses laços e essa proximidade. Então, deixar, inclusive, o meu agradecimento e os parabéns, né, ao André, aos demais dirigentes aí da modalidade que se mobilizaram para reativar essa competição aí que a gente tem tanto carinho. Que legal. Ivo, no Master não é diferente, né? No Master você tem uma competição muito forte que ela é super importante porque ela permite que os Masters de outros estados cheguem a esse nível mais alto e isso fortalece, inclusive, toda a região para jogar competições nacionais como o Brasileiro, como a Copa do Brasil, né? Sem dúvida. No Paraná, a Escola Paranaense de Futebol de Mesa é reconhecida por todos nós como uma escola campeã. Campeões saíram. Então, não tenha dúvida que o intercâmbio é a oportunidade que nós temos, nós, pessoal do Rio Grande do Sul, também, num campeonato desse nível, evoluirmos. E quanto mais intercâmbio tiver, mais nós vamos evoluir. Um campeonato como esse que nós fazemos, Copa da Praia, Mundialite de Seleções, que o Marcílio promove, fora essa pandemia que atrapalhou, nós vamos retomar a oportunidade de trazer botonistas e a gente possa aprender mais, porque só vamos aprender jogando com pessoas que conhecem mais o esporte. Dessa forma, não tem outro jeito, né? É por isso que o professor está lá, né, pessoal? Então, essa é a oportunidade. Esses campeonatos são muito importantes. Sensacional, Ivo. André, para a gente fechar essa conversa, os meninos aqui estão todos muito humildes, o Ivo e o Gardelin estão todos humildes. Olha, a gente tem a chance de aprender com o Paraná e tal, só que acontece que os títulos estão lá, ó, os meninos conseguiram. É um craque de Santa Catarina que ganhou o Master, é um craque do Rio Grande do Sul que ganhou a categoria adulta, e o Paraná tem uma missão nesse campeonato, certamente, que é tentar trazer esses títulos de volta para cá. Quem são as estrelas, os nomes fortes para esse evento, querido? Quem você acredita? Se você tivesse que apostar umas fichinhas, eu aposto que vai fazer papel bonito fulano de tal. Quem? Então, pois eu tô vendo aí que o papo, eles estão jogando uma responsabilidade no nosso ombro aqui, grande, hein? Os caras, ou eles estão querendo chegar com medo de, né, só nas beiradas. Enfim, nós temos alguns nomes bem fortes aí que vão participar da competição. Eu separei alguns destaques aí para mim. Paraná, Robertinho, ano passado ele papou tudo aqui, então já a primeira etapa, esse ano ganhou a primeira etapa, então é um cara fora de série, apesar de ter ido mal no Brasileiro, mas o jogo dele é fora de série, sensacional. Eu tive a oportunidade agora no último fim de semana de fazer a final da etapa com ele, eu estava perdendo 6-3, consegui buscar um 6-6, o empate era meu, e ele consegue fazer um gol do meio de campo lá todo na cobrança de um lateral que ele deu um vai, e faz o 7-6 e ganha o jogo, e ganha o título. Então o cara é fora de série, né? Então, para mim, Robertinho e o Léo aí do Londrina, que o Léo também tem jogado e também foi campeão da etapa aí do norte do estado, da Liga União. É um cara que também está com um jogo totalmente diferenciado, fez média acima de 7 gols aí nessa etapa. Então, esses dois nomes, para mim, no adulto do Paraná, seriam um destaque. Em Santa Catarina, eu destaquei aqui um cara que não é do meio da 12 Toques, não, mas que aprontou na Copa da Praia, que foi o André Amorim.
O André Amorim, ele se eu não me engano, é heptacampeão catarinense de Tadinho. E na Copa da Praia, lá que eu fui jogar também, depois de uma semifinal suadíssima contra o Ivo, eu cheguei na final, e o André Amorim foi daqui e dali, daqui a pouco, quando eu vi, ele já estava uns 2, 3 gols na minha frente, e eu não tinha mais como ir buscar, e ele foi campeão. Ele mesmo ficou surpreso, né? Cara do Dadinho, meu. O cara do Dadinho, mas ele joga bem, né? Do Rio Grande do Sul. Joga muito nos vitórias. Do Rio Grande do Sul, o João Paulo, né? Vai defender o título. É um cara que já ganhou muitas etapas no Rio Grande do Sul nesses anos todos, né? E o Kevin também, né? O Kevin é outro cara que teve um ano passado muito bom. Ele ficou entre os 16 na Copa do Brasil. E eu fui até dar uma olhada, o Quinho na Copa do Brasil, que moeu, né? O Quinho é outro cara fora de série. Aí na Copa do Brasil em Londrina, ele sofreu só 2 derrotas. Uma foi para o Pedro Brando e a outra foi para o Kevin, né? Então, não é qualquer botonista, não. E eu destaco um cara que não é muito do meio, pelo menos a nível nacional, não é tão conhecido, mas nessas viagens que a gente fez aí, conheceu o Diego Miller, foi o primeiro do ranking do Rio Grande do Sul em 2022, e é um cara que joga muito bem, muito consistente, achei bacana o jogo dele. Agora, falando do Master, no Paraná, eu vou destacar o Luiz Ricardo, meu colega e adversário de muitas partidas, né? Ganhei dele agora na semifinal da última etapa, mas num outro campeonato ele me ganhou, então é sempre assim. Eu estou vivendo uma fase boa, então... Sem dúvida, André. Eu ia falar, mas você vai se colocar nessa lista? Pode parar com esse negócio. Pode colocar, mas sabendo que assim, o perigo é grande, né? Qualquer detalhezinho ali. E eu vou destacar o Rubão. O Rubão já ganhou 2 vezes o Brasileiro Master. Então, sim, é um cara que muito já... competitivo sempre, né? Muito competitivo. Exato. Santa Catarina, o Ivo, sem dúvida nenhuma, não só por ser o atual campeão. Aliás, rapidinho, né, um parêntese aqui, nos levantamentos que o Luiz Ricardo fez ano passado, até para o Mundo Botonista, a gente comparou pegando o Campeonato Brasileiro Individual e a Copa do Brasil, só 4 botonistas ficaram entre os 16 nas 2 competições. E um deles foi o Ivo, o outro foi o Luiz Ricardo, o outro fui eu, e o outro, que para mim foi o grande destaque do Master do ano passado, foi o Anuel, que foi 3º no Brasileiro e 2º na Copa do Brasil. Do Corinthians, Ivo, né? Do Corinthians. O Ivo de Santa Catarina, Marco Aurélio, que já foi campeão brasileiro, né? Então é sempre uma figura, é uma honra receber o Marco Aurélio numa competição como essa. E outro cara que eu também cito que tem um jogo bem bacaninha é o William do Avaí. Tá? Legal. Rio Grande do Sul, para mim, o destaque é o Castilho e o Carlos William, que são os caras. O Carlos William já está há muito tempo nessa aí, né? O Carlos William, com certeza, a formação do sul-brasileiro tem o dedo dele aí também, porque é um cara bastante ativo, né? Até onde que legal. Isso, e que legal tê-lo aqui para essa competição. André, querido, meu amigo João Paulo, também você, Ivo, a gente já está chegando ao final do nosso programa. Eu quero desejar a vocês, acima de tudo, que divirtam-se muito nesse campeonato, nesse 8º Sul Brasileiro, pelos ingredientes todos que o André, que vocês trouxeram aqui. Tem tudo para ser uma competição realmente maravilhosa, para marcar uma época, para inaugurar, de repente, um novo tempo, um novo ciclo dessa competição tão importante para o desenvolvimento do futebol de mesa aqui na nossa região. Queria dar uma última palavrinha para vocês, agradecer a participação aqui do Gardelinho. Eu estava olhando a lista que me chegou aqui dos títulos de etapas do Rio Grande do Sul. É o seguinte, querido, quando você aposentar, eu já sei uma coisa que vai acontecer. Vai ter uma plaquinha lá, Campeonato Gaúcho, o que, João Paulo Gardelinho. Você vai virar vai ser homenageado em nome de competição, querido. Que bom ter você aqui. Muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço, uma honra, como eu falei, estar aqui na transmissão, estar participando desse Sul Brasileiro. Com relação aos títulos, a gente está, com certeza, reverenciando sempre, mas tentando não viver do passado, né? Então, de nada adianta título no armário, a gente quer título novo, né? Então, a coisa está crescendo, né? Felizmente, o Rio Grande do Sul está
evoluindo tecnicamente, especialmente a região metropolitana está muito forte, né? Capital, Porto Alegre, novos clubes, integração, galera que joga uma modalidade que está vindo para 12 toques, né? Então isso tudo está favorecendo a competitividade a nível estadual. Infelizmente o interior tem suas dificuldades, né? Por conta do que eu já comentei, dificuldade logística, os clubes pequenos, cidades pequenas, né? Apesar do Rio Grande do Sul ter um histórico muito forte na modalidade um toque no interior do estado, aqui do lado de Tapejara, né, Passo Fundo, na década de 80, 90, chegou a ter competições municipais com 80 botonistas jogando a um toque, né? Então, tem muita história, né? Então, a gente está fazendo todo o esforço possível para manter a modalidade, para fazer crescer a integração, né? E o Sul Brasileiro, como eu falei, é um passo importante sempre para a gente dar visibilidade, né, especialmente ao que a gente está fazendo, né? A gente vai para as mídias, a gente vai para as redes sociais, a gente leva a marca dos nossos patrocinadores, que a gente consegue com tanto sacrifício, né? E o Sul Brasileiro dá essa visibilidade, né, para a gente repercutir, e a gente sabe a importância, né? E um salve ao mundo botonista por estar presenteando a quem ama o esporte, a quem se dedica ao esporte, porque a gente tem um canal de excelência para mostrar para quem ou já jogou na infância, ou que praticou em algum momento, né? Então a gente tem essa carta na manga, essa arma, né, muito forte, que é o mundo botonista, para levar o futebol de mesa para todos os cantos. Obrigado, querido, obrigado de coração pela tua participação. Ivo, meu querido. Ivo, eu também te desejo uma ótima viagem lá para Curitiba, que você acorde num dia ótimo lá no sábado, dia 11, que você esteja na ponta dos cascos para defender o seu título com categoria, você que é um botonista de muita classe, e que, acima de tudo, você se divirta. Obrigado, muito bom ter você aqui conosco no Aglomerado. Bom, Jefferson, uma honra estar participando aqui com vocês. E uma alegria de estar aqui falando sobre futebol de mesa. Eu represento aqui os botonistas da Catarina para deixar um grande abraço a todos e que nós tenhamos, nessa competição do próximo sábado, mais um daqueles célebres encontros do futebol de mesa. Assim, com muita alegria, muito divertimento, e que o campeão saia. Deu uma travadinha o Ivo aqui, não sei se ele concluiu, André, então eu vou aproveitar essa deixa, querido, para pedir para você o seu último depoimento, agradecer pela tua participação aqui mais uma vez, você está nas trincheiras aqui do mundo botonista, já arranquei bastante o couro do André, tadinho, já colaborou muito com o nosso trabalho aqui, e André, você é um fazedor, fica aqui o meu depoimento, você é um botonista com B maiúsculo, um cara que, por onde andar, certamente o futebol de mesa vai florescer. Parabéns por estar à frente dessa organização, em sabendo que você está à frente desse negócio. Eu sei que não está sozinho, lógico, tem muita gente que te ajuda, né, que te ajudou na organização disso, mas em sabendo que você está à frente desse negócio, a chance de sair coisa muito boa é imensa. Muito obrigado pela tua participação, boa sorte, bom evento para vocês aí no sábado. Obrigado, Jefferson, obrigado pelas palavras aí. Realmente, sem a ajuda dos companheiros que eu tenho aqui, não sairia do jeito que a gente está prevendo que vai sair. Então, a gente quer fazer o melhor para acolher a todos aí que vão vir do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pessoal aí do norte do estado, para que seja um grande evento e fique marcado aquele gostinho de quero mais, ano que vem tem mais, e a gente se encontrar, isso é o principal, rever os amigos, a resenha, enfim, o campeão é um pedacinho, né? O título vai ficar em boas mãos, com certeza que vai ter gente muito boa. A gente quer receber todos bem aqui, que seja um grande campeonato. E mais uma vez, obrigado pelo espaço, Jefferson, e parabéns, né, por tudo que tu faz pelo futebol de mesa. A gente isso é cansativo até de falar, mas o futebol de mesa é outro depois do mundo botonista. Todos sabemos disso. Muito obrigado, Jefferson. Obrigado você pelas gentis palavras, André. Pessoal, eu me despeço também de vocês que ficaram aí conosco nesse bate-papo. Tenho certeza que vocês devem ter gostado, como eu, de falar com os meninos aqui, que estarão, então, no sábado, só lembrando, lá no Dom Pedro II, na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, aqui no próximo sábado, dia 11 de março, para a disputa da 8ª edição do Campeonato Sul Brasileiro 12 Toques.
todo mundo aqui aguardando, só se fala nisso. É lógico que o Mundo Botonista tinha que fazer um programa prospectando este evento. Obrigado pelo carinho da audiência de vocês. A gente volta na semana que vem com mais um aglomerado aqui, o videocast do Mundo Botonista. Até lá! I'll tell you now. If I could hear your voice, how sweet the sound. Ooh, say you're mine. Ooh, take me high. Shine a light on, shine a light on me. Shine a light on, shine a light on me. 'Cause I was lost at sea while the waves were dragging me underneath. Shine a light on, shine a light on me. Shine a light on me. Oh, shine a light on me. 'Cause I was lost.